Comercial se prepara para o segundo jogo na Copa Paulista. Jean será novidade no ataque. O Botafogo joga sua vida no final de semana em jogo no estádio de Santa Cruz contra a equipe do Londrina. Pantera tem que buscar a vitória. Futebol amador de Ribeirão Preto começa a ganhar um caminho, mas vai passar por um processo de reorganização. No estúdio, Davi Isaac, presidente do Conselho do Comercial, que tem muito o que explicar. Ultimamente, o comercial anda meio tumultuado nos seus bastidores. E a triste e lamentável notícia: faleceu Leonardo. Fez dupla durante 10 anos com Rosten no Comercial Futebol Clube. O falecimento aconteceu nessa madrugada. O corpo de Leonardo Teixeira vai ser sepultado amanhã, às 8 horas da manhã. O velório está acontecendo no Memorial, na Sala Rubi. Infelizmente, faleceu Leonardo. Estamos como convidado aqui o nosso Sabata, ele que é do Águia Azul e que está lutando para que o futebol amador de Ribeirão Preto volte a ser administrado pela Liga Ribeirão Pretana de Futebol. Não há verba da prefeitura, não há nada. No ano passado, inclusive, o campeonato da segunda divisão não foi realizado por falta de verba e os clubes vão ter que assumir esse campeonato. Tudo bem, Sabata? Tudo bem. Bom dia, Renê. Bom dia a todo o pessoal do Amador de Ribeirão Preto. É uma luta muito grande a gente voltar novamente o Campeonato Amador. O Águia Azul que vem por 2 anos parado por problemas administrativos da liga anterior a essa liga que vai retomar. É verdade. Também aqui, Davi Isaac, presidente do Conselho Deliberativo do Comercial. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Renê. Um bom dia especial a você. Obrigado pelo convite. Um bom dia mais especial ainda a toda a torcida comercialina. E lamentando a notícia do falecimento do grande zagueiro Leonardo, né, Davi? Não, sem dúvida nenhuma, né? Além de um atleta que por muito tempo defendeu as cores do Comercial, era também uma pessoa, um torcedor do clube, né? Acompanhava o dia a dia do Comercial. E em várias oportunidades, inclusive, lá sob a supervisão do Tomires, participou do nosso time de Master. Mas, ao que parece, ele perdeu a esposa recentemente e não suportou, né, a dor da esposa. Então, embora lamentemos o falecimento do Leonardo, certamente ele está num lugar muito melhor que o nosso. Vamos mostrar a foto do Leonardo. Leonardo foi zagueiro do Comercial de 71 a 81. Ele era bruto dentro de campo. Mas fora de campo, um cara espetacular, de uma educação, tanto é que ele tinha, na comunidade do Presidente Dutra, muito respeito, já que ele cuidava do campo, cuidava das coisas lá do Dutra. Infelizmente, Leonardo faleceu nesta madrugada. Ele que começou a sua carreira no São Cristóvão, jogou no São Paulo, Nacional, São José, e a sua maior parte do tempo, Leonardo José Teixeira. Leonardo José Teixeira, de 71 a 81, jogou na zaga do Comercial Futebol Clube. E defendeu ainda, Davi, com muita dignidade essa camisa, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Como eu disse, além de um atleta também, era um torcedor do clube e, sem dúvida nenhuma, o Comercial só tem a agradecer por aquilo que ele prestou e hoje, né, nesse momento de partida, lamentar pelo falecimento dele. Que Deus possa confortar os familiares nesse momento de angústia, nesse momento tão difícil. O Leonardo era casado com a dona Sueli. Há coisa de 20 dias atrás, ou 3 semanas atrás, dona Sueli teve um problema de saúde e faleceu. Isso que é amor, né? Faleceu a dona Sueli, dona Regina, desculpa. A dona Regina, esposa do Leonardo, e não demorou muito, ele foi atrás dela. Isso que é amor, né? Sem dúvida. Isso que é amor, é isso aí. Sabata, e ontem, como é que foi a reunião na Liga Ribeirão Pretana de Futebol, por favor? É curioso, né, Renê? Nós fomos lá na Liga para definir um posicionamento do Campeonato Amador. Mas, infelizmente, nós tivemos uma notícia negativa, porque a Liga não está
organizada para que o campeonato aconteça esse ano. E as equipes querem disputar o campeonato amador, porque, queira ou não, o amador é um semiprofissional, porque tem muitos atletas profissionais que vêm para o amador no período de férias, vem até jogador da Europa para o amador, e se a gente conseguir começar o amador agora, vai ser um momento bom para que as equipes façam uma pré-organização para o ano que vem fazer um campeonato que a Liga está procurando se acertar. Ontem a Liga assumiu que não teria condições de fazer o campeonato nesta temporada. Como é que a coisa ficou? Olha, a coisa ela ficou praticamente definida que os clubes em si vão fazer o campeonato. Agora, a gente dos clubes, eu estou aqui representando todas as equipes amadoras e a gente chegou a uma definição, inclusive em reunião, tem até uma pauta que se você, René Andrade, queira tomar a frente desse campeonato para nós, para que a gente possa, pelo menos, dar uma organizada agora para que o ano que vem a gente se organize melhor. Nós assumimos esse compromisso na reunião de ontem, vamos ajudar na organização, na elaboração do campeonato, com a ajuda dos clubes. Como não há verba, não há patrocinador, a Liga volta ao que era antes. Os clubes terão que pagar taxas de inscrições, taxas de arbitragem, de aluguel de campo, para poder fazer o campeonato. Isto vai acontecer nesse segundo semestre. A Liga Ribeirão-Pretana de Futebol, ela não tem condições de realizar a competição nesse momento. E ela vai aproveitar esse período para tentar se organizar e organizar os clubes também com estatutos, eleições, etc. e tal, para que no próximo ano a Liga entre na competição, volte a administrar os campeonatos amadores de Ribeirão Preto, né? Isso. Até o momento, nós temos 17 presidentes de clubes que se comprometeram a assumir, cada clube financeiramente, as taxas devidas do campeonato, né? E só está faltando a gente organizar um bingo, que foi falado ontem, e para que esse bingo venha a dar as premiações das equipes, tá? O restante, todas as equipes vão arcar com o custo do campeonato amador. Perfeito. E até o final desse mês, os clubes buscam as fichas e 18 de agosto ou 19 de agosto deve começar a competição. Corretamente. As fichas já vão ser elaboradas a partir já dessa semana que vem. Na quinta-feira, os clubes já pegam-se as fichas e entregando ela no dia 30 e já para o dia 18 já se iniciando o campeonato. E como é que vocês receberam a informação daquele documento que eu levei, da papelada que eu mostrei, desta dívida que a Liga tem de R$1.712.000? É brincadeira, hein? Só faltava dividir entre os clubes amadores essa dívida para pagar. Eu acho que juridicamente os filiados têm compromissos com isso, não tem não, Davi? Depende do estatuto, né, René? Eu não conheço o estatuto da Liga e seria prematuro eu dar uma opinião. Não são solidários da dívida? Não são então, solidários? Depende muito daquilo que diz o estatuto, porque a Liga, a rigor, ela tem personalidade jurídica própria, diferentemente que se difere, digamos, da personalidade jurídica dos clubes. Além do que determinados clubes, digamos, participaram ao longo de tempos da Liga, saíram, voltaram, então é muito complexo. Aparentemente, a Liga tem personalidade jurídica própria, salvo se o estatuto disser de maneira contrária. Agora, a dívida ela tem origem em que? É dívida fiscal, trabalhista? Ela é uma dívida, não houve prestação de conta de um dinheiro colocado pelo município. Ah, entendi. Então é uma dívida aparentemente fiscal, né? Do Tribunal de Contas, provavelmente. Exato. Então o Tribunal de Contas, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai executar o valor dessa dívida. E aí vai executar em desfavor da Liga. Então tudo aquilo que a Liga, muito provavelmente, movimentar de dinheiro, então logo essa dívida, digamos, se consolide em nível judicial, trará algum tipo de problema para as movimentações financeiras da Liga. Por causa dessa dívida, alguns parceiros estão com situações complicadas. Walter Gomes, que é vice-presidente da época, pastor Amauri de Jesus, vice-presidente da época, Jair Hamilton Módulo, idem, Bruno Galati, idem, José Alfredo Carvalho, que era o presidente na oportunidade,
a menina Valéria, que era tesoureira da Liga na oportunidade, todas essas pessoas estão tendo bens nesse momento penhorados. Tudo porque a personalidade jurídica da Liga se difere da personalidade jurídica dos clubes. Então, quando você desconfigura a personalidade jurídica da Liga, ao invés de você atingir os clubes, você vai atingir os dirigentes. Então, eles, além do que, eles vão ter que contestar, no sentido de dizer que, embora talvez não tenham prestado contas, eu não sei, né? É difícil, seria até leviano falar que prestaram ou não. Mas que... Não foi prestado conta, está comprovado. Mas que 10 anos sem prestar essa conta. Mas se o dinheiro foi efetivamente utilizado no futebol amador, foi utilizado para os fins da Liga, talvez eles consigam desconstituir a dívida. E para isso tem que provar. Para isso vão ter que provar, porque você tem uma dívida aí com o Estado. A dívida com o Estado, o valor que você deve para o Estado, ele tem presunção de certeza e também tem presunção de liquidez. É o mesmo que você, por exemplo, não pagar IPTU ou dar um cheque sem fundo. No instante em que você quiser desconstituir essa dívida, você tem que provar que ela é inexistente. Então, a dívida, uma vez constituída, em se tratando de dívida com o Estado, o cidadão que quiser discuti-la vai ter que provar que ela é inexistente. E uma dívida dessa natureza, ela, para ser inexistente, tem que ficar evidenciado que o valor foi gasto efetivamente aí na Liga. Qual foi o prejuízo que o Águia Azul teve em não disputar o campeonato no ano que passou? No ano que passou? O Águia Azul teve um prejuízo de R$3.000, que foi feito camisa para atleta, uniforme completo, e fora o prejuízo moral, né? Porque o Águia Azul perdeu o torcedor, perdeu o diretor, perdeu até mesmo o presidente, que era o Anísio, transferindo a presidência para mim. E hoje o Águia Azul começa do nada. Hoje o Águia Azul ele vai começar por um processo de reformulação no cenário amadorismo, e para que volte a ser o Águia Azul que era. Foi campeão da 2ª divisão e campeão da 1ª divisão. E foi muito cobrado pelos patrocinadores. Foi muito cobrado pelos patrocinadores. Renê, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir nem verba para pagar as taxas com esses patrocinadores que estavam do ano passado. Aí que a gente tá vendo. Que é a camisa que nós vamos ter que usar. Ela tá nova, nós vamos ter que usar essa camisa e fazer uma outra camisa com novos parceiros, entendeu? E dialogar com esses parceiros para ver se ajuda financeiramente o Águia Azul na competição. Na competição, para ver se ajuda, entendeu? Perfeito. Você tem expectativa da volta da Liga? Eu não tenho muita expectativa não, Renê. Eu acho que o início desse novo campeonato que nós vamos fazer, pode ser que esse campeonato tenha mais sucesso do que a volta da Liga. Eu não estou criando muita expectativa, não. Pode ser que eu esteja errado, tá? Porque a volta da Liga, ela vai ter que ter um patrocinador. E se ela não tiver um patrocinador, e se ela não tiver ajuda da Prefeitura de Ribeirão Preto, eu acho que ela não volta. Eu estou há 6 anos em Sertãozinho, disputando um campeonato, onde a gente tem uma equipe lá que chama Áurea Mendes Jimenez. Ela subiu para a 1ª divisão lá em Sertãozinho, e lá em Sertãozinho a Prefeitura banca tudo. Os clubes lá só tem simplesmente que ter vontade e organização para que disputem um campeonato que é um dos melhores da região, viu, Renê? Gostaria que você desse uma constatada lá. É um dos melhores campeonatos amador da região. Agora, você acha que o sucesso deste campeonato que vai surgir agora nesse 2º semestre, ele está fadado ao sucesso porque os clubes vão ajudar, os dirigentes estão envolvidos na competição? Corretamente. O sucesso de um campeonato, é lógico que a parte administrativa ela é muito boa, mas o sucesso de um campeonato é a disciplina, Renê, dentro de campo. Criou-se um mito no futebol amador que é violento, torcida invade campo, os árbitros não têm segurança para trabalhar. Só que acontece que essa disciplina vai ser mudada. Isso aí, o futebol, ele é um esporte para que você tenha alegria, não tristeza, entendeu? Você é comercialino, que eu sei. Qual é a sua expectativa para o Bafo no Paulistão? Renê, é lógico que cada campeonato
tem um fator diferencial. O Comercial está disputando a Copa Paulista agora. O Comercial está dando oportunidades para jogadores mais jovens e mesclando com alguns profissionais que chegaram aí no Comercial. Agora, pro Paulistão de o ano que vem, o Comercial teve uma lição muito boa, Renê. O Comercial subiu para a primeira divisão, caiu na primeira divisão. Se você for analisar, o Comercial só perdeu para o Santos. Time grande, o Comercial não perdeu para nenhum. Verdade. Ele teve 3 empates e conseguiu cair por diferença de 2 ou 3 pontinhos aí. A expectativa do Comercial esse ano é muito grande. Renê, eu tô para te falar que o Comercial vai entrar entre os 8. Isso aí é conversa de torcedor. Não é conversa de torcedor, não. Torcedor. Renê, isso aqui é conversa de pessoas que entendem de futebol. Depois você me cobra no final do campeonato. Tomara que você tenha razão. Me cobra. Mas é conversa de torcedor ainda, é ou não é conversa de torcedor? Você também acha que o Comercial vai ficar entre os 8? Eu acho que o Comercial vai fazer um bom campeonato, Renê. E cada campeonato, né, como o colega falou, tem a sua característica, né, tem a sua circunstância. Em determinados campeonatos, inclusive, quando você olha a tabela no início da competição, você fala a tabela te favorece. Aquele campeonato mesmo que o Comercial disputou da Série A1, quando eu olhei a tabela, eu falei, a tabela nos é amplamente favorável. Mas com o decorrer dos jogos, a tabela ela se mostra às vezes favorável ou desfavorável. Então se você tem uma sequência de, digamos, jogos difíceis no início, por exemplo, contra times grandes, a tabela é aparentemente desfavorável. Só que se você pega lá no final da competição, times já que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, e naquele ano nós tivemos uma tabela dificultosa nesse aspecto ao final da competição, isso pode te gerar alguns facilitadores em termos de rebaixamento. Dou exemplo do próprio Botafogo. Naquele campeonato de 2012, o Botafogo teve uma sequência com o Linense, que já não queria mais absolutamente nada, o Guarani já estava classificado, pegou a Catanduvense, que disputava o jogo da morte. Então, assim, cada campeonato tem uma circunstância. Eu dei um exemplo, que é um fator isolado, mas cada campeonato tem um determinado tipo de característica que hora te favorece e hora te prejudica. Então, o mais importante é o planejamento. Dentro de planejamento, eu acho que o Comercial hoje, ele tem, em termos de futebol, uma estrutura boa de trabalho. O que é a estrutura boa de trabalho? É presidente, diretor de futebol, gerente de futebol e comissão técnica. Quando você tem esse planejamento e pessoas competentes em cada um dos seus postos, naturalmente as coisas fluem com mais naturalidade e com, digamos, resultados mais positivos. E por isso eu acho que nós faremos o ano que vem, sem dúvida nenhuma, um grande campeonato. Para completar essa primeira parte, onde a gente falou do futebol amador de Ribeirão Preto, alguma coisa do Comercial também, o Davi vai ficar aqui porque a gente tem muito que perguntar para ele sobre o Comercial, tem coisa que o torcedor quer saber, existem situações delicadíssimas que o torcedor tem demonstrado a sua preocupação. Eu vou concluir com as últimas perguntas para o nosso Sabata. Veja bem, campeonato amador de Ribeirão Preto, pela Liga esse ano não tem. Um campeonato independente vai acontecer fora da Liga, para dar tempo para a Liga poder, inclusive, se organizar e tentar se reestruturar no aspecto de legalização de sua documentação, dos clubes, etc. e tal, para depois entrar firme na disputa do campeonato. E decidir o que é clube de primeira, o que é clube de segunda. A proposta que eu levei nesta reunião, que acabou criando esse impasse, ao mesmo tempo provocando algumas reuniões sem a minha participação, porque eu defendia a tese que a Liga, depois de tanto tempo, ao retornar, não tinha que ter divisão. Tinha que ter um campeonato só, nesse primeiro momento, aonde você definiria 16 equipes para a primeira divisão, as outras 16 para a segunda divisão, e, se fosse o caso, criar uma terceira divisão. Essa proposta, a princípio, não foi aceita por atuais diretores da Liga Ribeirão Pretana de Futebol. Então, eles fizeram uma reunião sem a minha participação e chegaram bem orquestrado para a reunião de ontem. E na reunião de ontem, decidiram que os clubes que estavam na primeira divisão vão continuar, os clubes que estavam na segunda divisão da temporada passada vão continuar, e quem estiver chegando agora, ou quem já estava participando dos campeonatos da secretaria, que é rigorosamente ignorado, entra numa segunda divisão. Então vamos fazer esta competição agora e dar chance à Liga para tentar se organizar. Os clubes vão pagar todas as obrigações financeiras com a competição. No ano que vem, os clubes vão continuar pagando até que surge um patrocinador, como a Liga já teve no passado, Kaiser e Telefônica.
e a Prefeitura atualmente através da Secretaria Municipal de Esportes. Só que a Prefeitura não se encontra mais em condições de pagar, de bancar o futebol amador de Ribeirão Preto, por isso que houve esse impasse de momento. Estão discutindo também o nome para o campeonato. Seria Copa União dos Clubes ou Copa Imprensa? É algo que a gente tem que discutir, né, Sabata? Veja bem, isso ainda precisa ser... E você deu uma proposta de Copa Dr. Sócrates, o campeonato amador Dr. Sócrates. Veja bem, Renê, nós, como somos do amador, a gente tem que, pelo menos, valorizar o campeonato amador. Dando essa proposta de Dr. Sócrates, de repente, não estou querendo aqui fazer nenhuma média no futebol, como se diz no amador, pode ser colocado o Leonardo, né? Que foi o nosso falecido atleta do Comercial Futebol Clube. Inserido objetivamente no futebol amador, como jogador, jogou no amador e dirigiu o clube no amador e tinha o campo do Dutra que ele tomava conta no amador. Justamente. Pode ser dado o nome do Manga também. Isso, então nós temos vários... do nosso amador, como Sócrates jogou no Super Estrela também no nosso amador. Nós temos várias personalidades que compôs o amador de Ribeirão Preto, que pode ser dado o nome, pode ser o César Bruno, que ajudou muito o amador de Ribeirão. Então, existem muitas opções. Agora, veja bem, esse campeonato vai ser o início de uma história que vai ser mudada em Ribeirão Preto. Principalmente na nossa região, porque você sai para jogar futebol amador na região, nós sempre recebemos atletas, diretores, que Ribeirão Preto não existe no cenário amadorismo. E é tem Comercial, Botafogo, que é o lado profissional, mas no amador, você sai para fora aí, nessa região nossa, o pessoal joga na cara da gente. Aí vocês vêm jogar aqui, em Sertãozinho, Barrinha, as outras cidades. Ué, por que vocês não ficam em Ribeirão? Essa é a pergunta. Então nós vamos mudar essa história, Renê. Vamos mudar. Com a ajuda da Liga ou sem a ajuda da Liga. Okay. A Prefeitura, ela não tem verba para ajudar no campeonato amador. Mas a Prefeitura, pelo menos, teria que ter vontade, Renê. Se a gente pega a vontade da Prefeitura, a vontade da Liga, os clubes já estão eles mesmos se comprometendo a pagar o custo do campeonato, eu acho que uma ajudinha daqui, uma ajuda dali, uma vontade, nós vamos chegar e fazer um campeonato. Porque de repente a gente poderia até colocar, Renê, como tem nas outras cidades aí, Copa Prefeito de Ribeirão Preto. Poderia ser uma Copa Prefeito, mas infelizmente nós não temos essa força. Entendeu? Obrigado, sucesso, viu? Muito obrigado, sucesso para você pelo programa e sucesso para o campeonato amador também, tá? Sucesso para a dupla Comercial e Botafogo, tá? Que, veja bem, aqui nós somos do esporte. Lógico, eu sou comercialino de coração, mas determinado momento eu sou botafoguense por razão, Renê. Tá certinho. E a razão é o filho dele, que está lá na base do Botafogo Futebol Clube. A gente vai a uma mensagem dos parceiros e na volta vou conversar seriamente com o presidente do Conselho do Comercial, Davi Isaac. Obrigado, irmão. Davi Isaac, presidente do Conselho do Comercial Futebol Clube. Você tem acompanhado o noticiário de imprensa dos últimos dias e esse noticiário em relação à administração do comercial é preocupante. O comercial tem uma dívida, o comercial tem compromissos para pagar, o comercial tem, não vou dizer comercial, mas o gestor do comercial com cheques devolvidos, cheques sustados, declarações de jogadores que passaram pelo clube, cobrando o clube, alguns que até o final do campeonato passado falaram que voltariam ao comercial para o próximo Paulistão, já falam que não querem mais saber do comercial. O momento é preocupante, hein, Davi? E como presidente do conselho, como é que você está recebendo isso, assimilando, que tipo de providência você está tomando, se é que você pode tomar alguma providência? Bom, Renê, de fato, tenho acompanhado o noticiário, mas naturalmente eu não fico sabendo das coisas do comercial pelo noticiário. Claro. Né? Eu tenho uma postura, digamos,
talvez um pouco diferente daquilo que sempre se observou no clube, de discutir as coisas e a política interna do clube através da mídia. Eu acho que a mídia é importante, tem que divulgar, tem que informar, independentemente das informações. A mídia, a imprensa tem o direito de, digamos, informar absolutamente tudo, seja a parte de futebol, seja a parte, digamos, administrativa financeira. Mas eu, particularmente, não gosto de discutir as coisas do comercial na mídia. Então, se você me perguntar, o momento é preocupante? Depende da perspectiva, né? O momento e o cenário do futebol, ele é efetivamente preocupante. Então, os clubes, eles são, digamos, entre aspas, irresponsáveis. E por que os clubes são irresponsáveis? Os clubes são irresponsáveis porque todos os clubes, salvo 4 clubes no Brasil, São Paulo, Corinthians, Internacional e o Santos, todos os outros clubes, eles gastam mais do que arrecadam. Todos os outros clubes. E essa prática, digamos, ela se sustenta com receitas futuras. Então, no instante em que você gasta mais do que você arrecada, você espera que ali na frente você negocie um determinado atleta, você tenha receitas de patrocinadores, tenha receitas de televisão e com isso você vai levando a sua vida. Tudo porque os clubes também não são bancos, então o objetivo do comercial não é lucro. O objetivo do comercial é alcançar resultados esportivos. Naturalmente, o investidor tem o objetivo de lucro e ele investe para isso, né? E nesses, digamos, últimos meses, o investidor passou por alguns problemas. Então, eu, como presidente do conselho, eu tenho que lembrar que antes de ser presidente do conselho, eu sou torcedor do comercial e também tenho, digamos, convicções pessoais. Como convicções pessois, eu acredito que quando o time foi bem, eu era o primeiro, ou um dos primeiros, a abraçar, a comemorar, entender que o acesso foi importante para o comercial. Como pessoa também, não será no primeiro ou no segundo momento de dificuldade que eu vou apedrejar e simplesmente falar que está tudo errado. Não, vamos tentar resolver. E como que se tenta resolver isso? Tenta resolver estando do lado e, eventualmente, também indicando alguns caminhos. Eu acho que os caminhos vêm sendo, digamos, os adequados. Qual que é o caminho adequado? Você teve um primeiro semestre de altos custos. E os custos, digamos, surtiram resultado. O comercial voltou para o lugar que queria. No segundo semestre, você abaixa totalmente o seu custo, quase a zero, e vai recompondo aquilo que teve de custo no primeiro semestre. E é isso que vem acontecendo. As práticas, digamos, administrativas, de eventualmente o cheque sustou, o cheque voltou, e aí isso é um problema efetivamente do gestor, né? O que eu, como presidente do conselho, acho? Não afeta o comercial, Davi? Não, não afeta. Vejam. Essa dívida é do gestor, não é do comercial? Não, calma, veja. A dívida do futebol, ela é tanto do gestor quanto do comercial. Então respinga no clube. Respinga no clube. No instante em que o atleta vestiu a camisa do clube, se ele buscar a justiça do trabalho, ele vai e pode naturalmente acionar o comercial, até porque ele foi registrado na federação em nome do comercial, não em nome da Lacerda Esportes. Então ele pode de alguma maneira cobrar do clube. Isso é um risco. Toda vez que você faz um contrato de gestão, você assume um risco, né? Se nós estivéssemos no modelo antigo, qual é o modelo antigo? Modelo em que o clube toca a vida, digamos, da maneira amadora. Nós correríamos exatamente o mesmo risco. O mesmo risco. Com dois detalhes. O investidor hoje, ele é presidente do clube. No instante em que ele é presidente do clube, ele assume também a responsabilidade da Lei Pelé. Isso. Artigo 27 da Lei Pelé. E ela diz que a má administração do gestor, seja ele na modalidade amadora, como se você ou eu fôssemos o presidente do clube, seja ela na modalidade empresarial, dentro da qual hoje o gestor é também presidente do clube, ele também responde pessoalmente pela má administração. E o comercial hoje? O comercial tem receita? Hoje o comercial não tem receita. Ele vai ter receita no ano que vem com o dinheiro da Federação Paulista de Futebol. O gestor tem receita. O gestor tem receita e o gestor tem patrimônio pessoal. E essa receita que o comercial vai obter agora da Federação Paulista de Futebol vai ser utilizada pelo gestor? É utilizada pelo gestor. Só que com um detalhe, né? No instante em que um jogador diz que o comercial não o pagou, ele não pode simplesmente penhorar as receitas que sejam do gestor ou receitas que sejam do comercial. Isso precisa de um processo. No instante em que ele abrir um processo, e quando você passa por um momento de dificuldade, isso é absolutamente natural. Você vai na Justiça do Trabalho,
faz um acordo com o atleta e o paga em algumas prestações, né? Como o comercial não conseguiu, digamos, pagar aquilo que tinha prometido para ele, o salário de maio, se eu não estiver muito enganado, a premiação, né? Aparentemente, pelo que dizem, parece que é uma dívida monstruosa, mas não, muitos dos clubes não pagam o último salário. É certo isso? Não é certo. Não é certo. É absolutamente equivocado. Como sustar cheque, na minha opinião, não é decente. Não, eu acredito que não seja a melhor prática. Só que, de outro lado, tem também que pensar que no instante em que o cheque é devolvido, você perde, digamos, as condições bancárias, os benefícios bancários. Então, de repente, é uma prática. O certo seria você sustar e falar antecipadamente para a pessoa que você sustaria em razão daquela circunstância. Eu não sei se foi feito dessa maneira. Quer dizer, você sustar o cheque para você garantir a conta. Isso, para você garantir a conta, para você não ter seu nome, digamos, lá negativado no próprio banco. O certo é, eu te dei um cheque, não consigo te pagar, falo, Renê, não apresenta o cheque, isso. Ou falar, eu vou sustar o cheque na data tal, tudo bem? Então eu combino contigo. Se foi feito dessa maneira, eu também acho que não houve, a rigor, qualquer tipo de problema. Em resumo, eu acredito que o gestor está com problema? Acredito, né? Acredito que o gestor está com problema. Esse problema é insanável e vai obstruir a vida do comercial? Não, acho que não. Acho que hoje, se você me perguntar assim, o comercial tem boas perspectivas em nível de futuro? Tem. Por que ele tem boas perspectivas em nível de futuro? A nossa dívida, perto daquilo que nós temos em termos de patrimônio, ela é pequena. O comercial hoje deve 8 milhões de reais. Devendo 8 milhões de reais, qual que é a perspectiva futura? Nós temos que, de toda maneira, e aí entra a competência administrativa do clube, nós temos que permanecer na primeira divisão por pelo menos uns 5 anos. Por que o comercial deve 8 milhões de reais, Davi? O comercial deve 8 milhões porque ele tem dívida fiscal e ele tem dívida civil. Ele pagou a sua dívida trabalhista. Trabalhista. A trabalhista. A fiscal, que é a dívida com a União, FGTS, INSS, essa dívida toda, ela permaneceu. Mas está equacionada. Está equacionada. E você tem também... E ela está sendo paga? Vem sendo paga. Está cumprindo o acordo Vem cumprindo o do acordo. parcelamento. Vem cumprindo o acordo do parcelamento. Em relação à dívida trabalhista, por a penhora do polo esportivo para pagar essas dívidas trabalhistas. Essa está zerada. Está zerado. Está zerado. Tem algum... O comercial... Mas agora tem coisa nova. Coisa nova, mas também é discutível. Por exemplo, essa dívida que surgiu aí na imprensa nos últimos tempos, a dívida do Otto Terra, uma dívida que, digamos, se construiu entre 2002 e 2009. Agora, vamos explicar direitinho. O comercial foi acionado pelo Otto Terra ou foi a Lacerda Esporte? Não, foi o comercial. Mas eu não conheço o processo de maneira detalhada. A gente ouve, eu também não conheço, a gente ouve dizer que o Otto Terra não acionou o comercial, acionou a Lacerda Esporte, a gestora. Muito provavelmente ele colocou a responsabilidade, digamos, solidária, isso é, várias partes no processo. Mas é uma dívida que comporta toda a discussão do mundo, porque o comercial tem uma dívida no nome dele, no DAERP, que é uma dívida lá do polo esportivo. E que se nós formos fazer um encontro de contas, quem tem crédito com o Otto Terra é o comercial, e não o Otto Terra com o clube. Então, veja, é uma dívida amplamente discutível. Dessa dívida com o DAERP, qual seria o percentual do Otto Terra, do Poli? Integral. 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 E essa dívida é de quanto? 800 mil reais. 800 mil reais. 800 mil reais. É certo que dívida com clubes, por exemplo, você tem lá o poço artesiano. Então, você tira do poço artesiano e... Que o comercial tem o poço artesiano. Isso, aí você coloca na piscina, você coloca na grama, você coloca na quadra, etc. No instante em que você devolve essa água para a estação de tratamento, você só paga pelo tratamento e não pela água tirada do poço. Certo. Então tem, digamos aí, uns abatimentos que serão discutidos também em juízo pelo clube. Tá. Só que, se nós formos pegar essa dívida, ela tem origem lá no polo esportivo. Origem do polo. Isso. Então, eu dei um exemplo para dizer que o comercial vai discutir essa dívida com o Otto Terra. E quero dizer, de outro lado, o comercial tem problemas hoje? Tem problemas. Só que o comercial tem perspectivas futuras, porque nós temos uma dívida que é equacionável, ela está equacionada, e de outro lado, um clube de futebol ele tem perspectiva futura quando ele tem categoria de base. E hoje o comercial tem uma categoria de base razoavelmente estruturada. Comercial ou a Lacerda tem? A Lacerda, mas o contrato comercial e Lacerda exige que a Lacerda Esportes pague todo o passivo do comercial. Então esses 8 milhões de reais, eles são de responsabilidade da Lacerda. Como que a Lacerda vai
pagar isso. O Dr. Nelson Lacerda vai tirar dinheiro do bolso dele e vai pagar? Não, essa dívida ela é, digamos, entre aspas, pagável ao longo dos anos. E como que você paga a sua dívida? Você paga arrecadando. De outro lado, se você me perguntar, mas o Dr. Nelson Lacerda não pagou nada desse passivo? Não, pagou. Vem pagando a dívida fiscal, pagou a dívida com a CPFL, que era uma dívida absolutamente significativa. Então, hoje, o comercial tem dificuldade? Tem dificuldade. É preocupante? Não. É uma preocupação, digamos, instantânea, mas que é equacionada. Nenhum jogador também quer, nenhum atleta de futebol quer ir à Justiça do Trabalho. Ele vai querer equacionar isso de uma maneira tranquila, até porque não são valores exorbitantes, né? Se antigamente um jogador cobrava na Justiça do Trabalho 50, 100 mil reais, hoje ele vai à Justiça do Trabalho para eventualmente cobrar 10, 15, só para te dar um exemplo de Justiça do Trabalho. E dentro dessa perspectiva aí da Lei Pelé, na qual o presidente responde pessoalmente pelos débitos. Rafael Lomas, ele propôs uma ação trabalhista contra o comercial. Ele colocou no polo passivo da ação o presidente do clube. E o juiz acatou. Se o clube não tivesse condição de pagar, quem responderia era o presidente. Certo. O comercial fez um acordo e sanou o acordo. O Laertinho foi outro atleta que também propôs a ação trabalhista contra o comercial. O comercial fez o acordo e aparentemente também já terminou. Eu não conheço assim os parcelamentos, mas conheço as ações que existem contra o clube, né? Então, se você me perguntar, resumindo, o comercial tem problemas atualmente? Tem. Não, é inegável. Mas são problemas que podem, digamos, a qualquer momento, não, eles são perfeitamente sanáveis. Davi, eu me lembro que quando se discutiu a parceria, ou o Lacerda sendo contratado, chegando no comercial, que teria que haver um depósito mensal para garantir o futuro do comercial quando esse contrato chegasse ao seu término por maneira natural ou se sofresse um problema de rescisão no decorrer do mesmo. Isso tem sido feito? Existe esse caixa de depósito da Lacerda para o comercial? Não, o que existe é a contabilização disso, né? Todo Mas mês... depósito não? Não ocorre o depósito numa conta, digamos, separada. Só que... Então, para a gente ter uma ideia, por entender, então, nesse momento, por causa disso, o Lacerda, ele deve ao comercial? Nesses termos, sim. Nesses termos, sim. Mas, dentro desses valores, nós já também fizemos algumas coisas dentro do clube com esse valor. Coisas, por exemplo, no final do Campeonato Paulista da Série A2, o treinador Luiz Carlos Martins pediu que nós fizéssemos determinadas coisas lá no vestiário. Naquele momento, a Lacerda, conversei com o presidente falou, Davi, atualmente eu estou focado digamos, em levantar o dinheiro para pagar a premiação para os atletas, porque tinha premiação de toda a primeira fase, o comercial trabalhou com uma premiação, pagava metade quando da vitória e metade ficava retida em caso de classificação, então tinha que pagar o retroativo. E de outro lado, estou focado também na premiação para a fase final. Falei, tudo bem, presidente. Então, a gente faz a reforma, e aí peguei a autorização dos conselheiros, com parte do dinheiro que vem lá dos depósitos mensais. Mas a rigor hoje não tem os depósitos feitos todos os meses numa conta apartada, mas todo mês me é passado o valor que foi ou que foi recolhido pela Lacerda, que se encontra lá digamos, contabilizado dentro da conta do clube. Existe uma preocupação por parte de torcedores do comercial de que o gestor pode utilizar a verba que vem da federação agora, do clube na primeira divisão, para sanar essas dívidas atuais do campeonato passado da Série A2 e, ao mesmo tempo, desfalcar o orçamento para o Paulistão e o comercial ficar totalmente sem condições de montar uma equipe decente. Eu acho que, assim, isso aí é questão administrativa. Mas pro gestor, eu acho que essa preocupação ela não se sustenta, pro gestor é muito melhor estar na primeira divisão do que na segunda. Concorda, René? Na segunda divisão, você tem lá uma cota de 120 mil reais. Essa cota, para o torcedor entender, ela não paga nem alimentação e nem despesa de viagem durante o campeonato. Não paga. Fora o que, quando você vai receber essa cota, ela já tem o desconto da taxa de arbitragem. Então você recebe líquido 90 mil reais para disputar a Série A2. Para disputar a Série A1, você recebe lá 1.800.000 reais líquido, ou 1.700.000. E, além disso, você tem uma renda que pode te proporcionar coisa de 500 mil, 700 mil reais com dos clubes grandes. E, além do que, você tem os patrocinadores. Então, veja, você sai de um orçamento na Série A2, que é de receita, suponha, entre bilheteria, patrocinador
e cota de federação de R$500 mil, você tendo que gastar para subir de divisão no mínimo R$1 milhão, R$1.300.000 com a premiação, e você vai para um orçamento de aproximadamente R$4 milhões. Aí vejam o caso do gestor. O que o gestor objetiva no clube? Lucro. Para ele é melhor ficar em qual divisão? Primeira. Na primeira. Então, naturalmente, independentemente de questões administrativas, ele vai montar um time, ele não, né? O departamento de futebol vai montar um time para permanecer na primeira divisão. Não tem muita lógica ele, digamos, utilizar a verba única e tão somente para pagar a dívida da Série A2, se o grande objetivo dele é permanecer na primeira divisão. Outra coisa, hoje não adianta você só ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista. Se o Comercial por 10 anos disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista por 3 meses no ano, isso não adianta. Hoje você tem que ter calendário nacional. Ninguém se sustenta 3 meses no ano. Então o clube, além de estar na primeira divisão do Campeonato Paulista, ele precisa estar inserido em Campeonato Nacional. E vou arriscar mais, se ele tivesse numa Série B de Brasileiro, eu poderia disputar a Série A2 sem qualquer tipo de problema. Na Série B do Brasileiro, você tem 8 meses do ano de tranquilidade, né? Então, não adianta imaginar que o gestor vai querer pagar a ajuda da Série A2, quando na verdade o objetivo dele é lucro. E o objetivo de lucro exige permanência na primeira divisão. Ok, vamos ao pit stop. Eu volto para a última parte do programa e com mais perguntas ao presidente do Conselho, Davi Isaac. Sábado, às 17 horas, o Botafogo recebe o Londrina. É um jogo muito importante para a vida do Botafogo, para a sequência do Botafogo, até mesmo no calendário do ano. Se o Botafogo perder, só vai cumprir tabela. É necessário ganhar. Por isso que a diretoria fez promoções, baixou o preço do ingresso, está convocando o torcedor, porque é o jogo da virada. Aliás, este é o tema da diretoria, é o jogo da virada, e o torcedor do Botafogo tem que participar. O Comercial também joga no final de semana, mas domingo, 10 horas, contra o Independente pela Copa Paulista. Depois da tristeza que foi ver o futebol do primeiro tempo do Comercial, no jogo passado contra o 15 de Piracicaba, o Bafo vai em busca de uma reabilitação para ficar entre os 4 primeiros colocados. Depois, na quarta-feira, o Comercial volta a campo, também em Limeira, contra o time da Internacional. Copa Paulista. É interessante, Davi Isaac? É interessante quando você não tem outra alternativa, né? É um campeonato... Por falta de opção, então é isso aí que tem. Sim, você tem que manter o clube em Mas atividade. Mas você tem a opção de não disputar. Eu sou sempre contra não disputar. Certo. O clube tem que estar em movimento, o objeto social do Comercial é futebol. Não tem sentido ficar 7 meses do ano sem jogar futebol. Então, ele tem que jogar sempre um campeonato profissional. A Copa Paulista é o que nós temos hoje. Então, nós temos que disputá-la e tentar disputá-la da melhor maneira possível. E tentar revelar. Tentar revelar. Tentar revelar ou, quando não, fazendo, se você não tiver uma categoria de base que permita a utilização de atletas só da base, tentar fazer laboratório para o campeonato do ano seguinte. Por falar em base, esses jogadores que estão sendo negociados pelo Comercial com outras equipes, o que você acha? Eu acho interessantíssimo. A dinâmica do futebol hoje é essa. Não adianta nós imaginarmos que nós vamos ficar com um jogador aqui por diversos anos. Se nós pegarmos nos clubes grandes, os clubes grandes não ficam com jogadores por muitos anos. O Lucas, por exemplo, estreou no São Paulo em 2010, foi embora em 2012. Proporcionalmente é um tempo bom? Mas para clube grande, antigamente o atleta ficava lá 10 anos. Hoje ele não fica mais do que 2. Ele foi em seguida para a Europa. Não adianta nós acharmos que o jogador vai ficar aqui por 3, 4 anos. Hoje a dinâmica do futebol não permite. Então, hoje a dinâmica do futebol o jogador sai do clube do interior e vai para um clube, digamos, de maior expressão. Nesse clube de maior expressão, ele fica, com direitos federativos vinculados a esse outro clube, mas com os direitos econômicos ainda presos, pelo menos em parte, ao clube que o revelou. Não é um mecanismo de solidariedade, até aqueles 5%. É direito econômico. E aí, no instante em que, e aí é uma aposta, esse jogador for para o exterior, for para um outro clube de maior expressão, você vai receber um valor muito maior do que se ele tivesse saído daqui e sido vendido integralmente daqui para um outro clube. Então é a dinâmica, não tem muito o que fazer. Comercial Clube Formador, Davi?
Comercial hoje começa a ser um clube formador, né? Não era. Não era. O Comercial foi um clube formador até 2006, até 2007, quando o presidente Santino, e aí com Almir e com outros tantos abnegados, o Comercial desenvolvia a categoria de base. De um jeito ou de outro, o Comercial revelava. O Olé Brasil tinha esse certificado? Não, na época não era exigência. Não era exigência. Não, o Comercial, o certificado não foi expedido ainda, mas faltam pouquíssimas exigências para que seja. A exigência do certificado foi a partir da alteração da Lei Pelé em 2011. E esse certificado ele é essencial para o mecanismo da solidariedade interno, né? Para o mecanismo de solidariedade externo, o certificado de formador de atleta não é indispensável. O que eu quis dizer, quando você me perguntou se o Comercial era um clube formador, era no aspecto prático, né? Eu acho que de 2007 a 2012... 2011, o Comercial não revelou absolutamente ninguém. Nós tivemos o Thomas, mas o Thomas foi um jogador que não teve lá, tanto que chegou na categoria profissional sem a formação de um atleta, pelo menos formação física. Não resistiu. Formar atleta é formar a parte psicológica, é formar a parte física e formar a parte técnica. Hoje eu acho que o clube forma nessas três vertentes. E está em condições de ter garantias futuras em transferência de atletas por outras equipes? Sim, todas as negociações. Isso é da Lacerda Sport, né? Eu estou aqui, digamos, dando um palpite em termos de comercial. E palpites que eu dei para o presidente desde quando ele chegou aí. E palpites, digamos, até do aspecto jurídico mesmo. Hoje o Comercial ele faz negociações mantendo um percentual do atleta. Então esse menino aí que foi para o Cruzeiro, um percentual ficou com o clube. Até te dava um exemplo aqui fora do ar com o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro negociou o Ramires com o Chelsea e 50% do valor do Ramires era do Joinville. 8 milhões de euros, 4 milhões de euros foram para o Joinville. O Botafogo do Rio de Janeiro negociou o Cortez com o São Paulo. 30% ou 40% do atleta era do Nova Iguaçu, que também lá ficou com um percentual bem significativo. Valor, né? Bem significativo. Então hoje o Comercial é um clube, no aspecto prático, formador de atletas. Tanto é formador que nós vamos começar o jogo aí domingo com o nosso goleiro, que embora não seja dessa safra, foi formado lá antigamente. Nós vamos, eu não sei se o nosso treinador vai escalar o Jean, mas que também foi formado na nossa categoria de base. Nós vamos começar com o William, que também foi formado na nossa categoria de base. Nós temos o Henrique Mota, nós temos o Jean. Nós teríamos o Sidney, que certamente seria titular nesse campeonato, não fosse a contusão de joelho. Nós temos o Moisés, que entrou na última partida e é do elenco. O nosso treinador, o Gil Baiano, foi formado no Comercial. Até a nossa comissão técnica foi formada dentro do clube. Então hoje o clube, sem dúvida nenhuma, é um clube formador. Davi, o que te causa mais preocupação? A saúde financeira do comercial ou a saúde financeira do gestor? Nenhuma das duas coisas me causam preocupação. Até porque, creio, né, o gestor é uma pessoa ponderada, né? Ele é uma pessoa razoável. E tenho eu a impressão que ele passa por um momento de dificuldade, mas isso não atrapalha. Ele passa por um momento de dificuldade no futebol, mas isso não atrapalha, digamos, a sua vida financeira. Além do que, ele é um excelente administrador. Quando você passa por um momento ruim, você tem que se planejar para momentos futuros, né? O futebol é assim também. Eu acho que o grande problema do futebol, René, é você, embora isso faça parte da nossa cultura, quando uma determinada empresa vai dar prejuízo num ano, você começa a se planejar para o ano seguinte. O futebol, quando um determinado campeonato não começa bem, você faz 1001 peripécias para tentar conseguir resultados positivos dentro do campo. E muitas vezes você atrapalha a sua vida financeira. Eu acho que o gestor ele é um bom administrador. Então, do ponto de vista administrativo, embora ele esteja passando por um momento ruim, eu acredito que ele tenha totais condições de se recuperar. A última pergunta, o conselho fiscaliza sem problema o gestor? Fiscaliza, sem qualquer tipo de problema. Ele não coloca obstáculo? Não, nada? nenhum. Até porque quem faz a contabilidade da Lacerda é o Adriano Soares e o Mauro Aguiar, que são comercialinos. Então não tem qualquer tipo de obstáculo. Eles fazem a contabilidade total do clube. Agora, é que muitas vezes me questionam, o presidente do conselho é omisso, o presidente do conselho ele é muito passivo. Eu não posso questionar e não posso refutar as críticas. Elas são todas também legítimas. Mas o meu método é um pouco diferente. Eu não sou aquele que vou chegar aqui chutando a porta ou falando que o gestor é irresponsável, falando que o gestor precisa ir embora, que ele precisa tomar alguma atitude. Eu sou de diálogo, né? Eu sou uma pessoa de diálogo. De outro lado, em termos de omissão,
Eu acho que quando você começa a criticar muito uma determinada coisa, isso não significa que eu não possa cobrar. Eu tenho que apresentar uma solução diferente. Qual que é a solução diferente que eu posso apresentar para o comercial hoje que seja melhor que a atual? Eu não tenho. Não tem. E eu acho que ninguém tem no momento. Eu acho que ninguém tem. Então não adianta eu chegar aqui e falar que o gestor é responsável, ele faz mal para o comercial. Eu posso fazer melhor? Não, não posso. Então eu tenho que ter, digamos, ponderação. O que é a ponderação? É chegar para o gestor e falar, gestor, precisamos resolver isso. Eu estou falando aqui de maneira vaga, mas com caminhos. Sugerir caminhos a ele. E, eventualmente, interferir para que ele siga esses caminhos. Obrigado, Davi. Eu que agradeço, René. O 9 na área volta na segunda-feira. Bom final de semana.